Oi pessoal, eu sou a Babi, sou ilustradora, muralista, artista visual e hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre o meu trabalho aqui na Voz do Artista. Eu comecei, acho que como muitos artistas assim, desde que eu me entendo por gente, eu produzia, desenhava, rabiscava as coisas. No prézinho, assim, eu ganhei um concurso de desenho. E eu acho que um exercício, assim, que eu faço desde criança, que eu continuo fazendo hoje como artista, é a observação. Eu sempre fui uma criança muito observadora, tinha uma sensibilidade, assim, uma sensibilidade ancestral, espiritual, assim, sabe? E isso me motivava a desenhar, representar coisas no papel. Teve um momento, assim, na minha vida que eu entendi que talvez não fosse um caminho a se seguir, assim, ser artista, né? A gente tinha que buscar outras coisas, porque ser artista não dá dinheiro. Só que mesmo assim eu continuava, eu caía sempre em alguma coisa manual, tava sempre fazendo algo artístico. Um pouco antes da pandemia, encontrei alguns desenhos que eu fazia quando eu era criança. Eu olhei assim para aquilo que eu tava desenhando naquela época, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu tô usando os símbolos que eu usava quando eu era criança também. E aí isso me pirou assim a cabeça. Eu falei, caramba, eu acho que eu vou voltar a produzir, eu vou assumir esse meu lado artístico, assim, eu vou parar de brigar, sabe? Eu acho que eu vou me assumir como artista. Aí eu fiz até um post assim nas redes sociais, falei, gente, agora eu sou artista e é isso. E aí eu achei que tava resolvido, né? Eu falei, não, agora eu sou artista, beleza, é aquele momento, aqueles 10 minutos de coragem que a gente tem. Só que é uma constante luta, assim, né? Porque esse meio artístico, e eu sou uma artista independente, né? Então, esse meio, ele tem muitos altos e baixos, assim. Eu chego aqui, nesse momento, você perguntou, né? Ainda com muitas dúvidas na minha cabeça, assim, muitos questionamentos. Eu acho que isso que é um pouco da minha personalidade, assim, tá sempre questionando, sempre observando, entendendo aonde que eu me encaixo, aonde que eu não me encaixo. E essa é a minha linguagem. Eu acho que eu entendi que as artes visuais é a minha forma de comunicar. Nesse tempo, assim, desde o começo da pandemia, eu produzia, já pintava, mas eu comecei a ir pra rua também, porque era também uma necessidade de me expressar, mas também de mostrar para as pessoas aquilo que eu tava produzindo. Aí eu não parei mais. Eu acho que é importante defender a presença, né, na rua, assim, independente do que vão dizer que você é. Eu não sei se eu sou grafiteira, sabe? Tipo, às vezes eu falo, não, eu sou grafiteira, eu não sei. Tem muito do que o pessoal do movimento vai dizer sobre o seu trabalho, se você é ou não, né? Mas eu fui para um festival de muralismo no Peru, só de mulheres, chama Nós Outras Estamos em La Calle, e foi assim uma experiência que para mim transformou assim minha visão, porque é isso, só mulheres da América Latina e elas se diziam muralistas. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu sou muralista. O grafite, ele é muito foda, assim. Grafite foi o que me abriu as portas, assim, né, pra rua. Acho que eu entendi o que é essa expressão na rua através do grafite, do hip hop. Só de a gente estar na rua pintando, fazendo nosso trabalho ali, independente do que seja, né? Que isso em si já é revolucionário, assim, pra uma mulher, sabe? Nosso terceiro episódio sobre o Dia do Grafite são elas que falam. Mulheres pretas na cena. As mulheres pretas são a base da pirâmide. E quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela. O meu trabalho foi me levando, assim, né, pra certos lugares. Isso de questionar os espaços que eu tô. Eu também quero poder escolher os espaços que eu vou ocupar, sabe? Porque eu acho que eu sempre fui pessoa que gostava de trabalhar, então eu aceitava tudo. E agora eu tô nesse momento de tentar planejar um pouco mais. Mas é só o começo também, né? E eu já cheguei muito longe, assim. No começo a gente tem uma certa pressa, né? Uma necessidade, assim, muito grande de ver o processo. De ver tudo, assim. Eu acho que com a idade também a gente vai entendendo, né? Que o processo é lento mesmo, mas é importante continuar. Nesses 5 anos que você está trabalhando com arte, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Dinheiro. Basicamente, essa coisa de ter que pagar conta com os trabalhos que a gente faz, né, artísticos. E aí eu me vejo muito nesse lugar, às vezes, de ser ajudada pela minha própria comunidade. São as outras mulheres que estão no corre, que são artistas independentes também, que tem algum projeto legal, consegue algum fomento e aí que elas me convidam pra estar com elas, pra somar, sabe? É algo que permite a gente sobreviver. Sem essa rede, assim, não seria possível chegar até aqui. E eu acho que essa rede é essencial, mas eu acho que também a gente precisa, para além de sobreviver no nosso trabalho artístico, eu sinto falta disso, assim, de ter a possibilidade de experimentar certas coisas, né?
morei um tempo no interior e nesse tempo eu fiz um curso gratuito lá. Foi a primeira vez que eu mexi com argila. E quando eu mexi com esse material, eu falei assim, meu Deus, tá, isso aqui é muito maravilhoso, eu quero só fazer isso na minha vida. Porque a cerâmica em si, ela é um conhecimento ancestral que você pode fazer num pedaço de terra que você tem. Você faz um forno e queima suas peças ali. Mas a gente não tem um pedaço de terra na cidade, né? Eu moro num apartamento pequeno, enfim. E eu voltei pra São Paulo e aqui, principalmente, né, falando de cerâmica, assim, é meio inacessível. Eu sinto falta de espaços públicos, eu nem conheço, assim. Eu acabei, parando de fazer, sabe? E agora eu tenho tentado voltar. Tem uma amiga minha que a gente faz alguns projetos nesse sentido mesmo, né? De reivindicar esse acesso ao barro, né? A terra, que é um elemento básico, né? E tá aí disponível na natureza pra qualquer pessoa, mas na cidade em si a gente não consegue acessar. E isso é muito comum, né? As tecnologias ancestrais serem roubadas, assim, né? Serem apropriadas, a gente não consegue acessar minimamente. Então eu tenho voltado a produzir nesse lugar mesmo de experimentação e sem essa cobrança de produzir um trabalho. Se falta, né? Eu acho que falta muito, assim, né? Eu acho que, parafraseando o que o Gilberto Gil falou, cultura é arroz com feijão, né? Acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Nos últimos 2 anos, caramba, nunca imaginei que meu trabalho estaria assim, né? Que foi passar no edital Mar. Foi um desafio enorme, né? Porque você até perguntou, né, quais os desafios nesses anos. Eu acho que uma das coisas é o artista hoje, o artista independente, ele não é só aquela pessoa que produz, ele precisa estar pensando, né, o orçamento, mexendo nas redes sociais, todas essas funções que a gente agrega. É muito desafiador. E aí, nesse trabalho, eu pude meio que diversificar, né? Chamar mais pessoas para trabalhar comigo. De colocar projetos que eu acreditava, assim, na rua, né? E sempre tentando fazer de uma forma justa. Precisa ter minimamente uma estrutura que seja segura para todos os envolvidos. E foi lindo, assim. Foi muito, muito desafiador, muito difícil, né? Um projeto desgastante, né? A gente tem que lidar com pessoas que moram na região, mas é muito gratificante, assim. Esse mar, ele tem sido histórico, né? Ao mesmo tempo que eu tô pintando aqui, eu tô vendo as minhas amigas, pessoas que admiro, artistas também pintando ao mesmo tempo. Isso me dá muita força para pintar. Uma forma de educar as pessoas também para um outro tipo de arte que não seja essa tão acadêmica, tão fechada nessas salas de aula ou de ambientes mais intelectuais. Foram 2 laterais de CDHU, conjunto habitacional. Eles moram ali há 30, 40 anos, mais ou menos, e eles falaram que falta muito essa presença, né, do poder público para manutenção do espaço, do prédio. E aí as pessoas falavam, nossa, mas vocês escolheram aqui para pintar, né? A gente tinha uma equipe só de mulheres pintando essa empena e as pessoas ficavam chocadas já com isso. Então, só isso já era um impacto muito grande. No começo, assim, quando eu pensava em ir pra rua e representar meu trabalho, eu pensava muito nessa de representar mulheres como eu na rua. Só que aí eu acho que eu senti essa necessidade de contar histórias. Quando eu falo sobre isso, parece que fala A, B, C. Mas eu sinto que o meu trabalho é muito subjetivo também. Eu pensei em uma narrativa, mas na hora que você observa, pode ser que você pense em outra coisa. E eu acho que isso tá muito legal. Eu tenho me encantado com isso, assim, com a possibilidade de trazer narrativas diversas e que podem ser lidas de forma diferente, sabe? Esse mural que eu fiz, particularmente, ele surgiu quando eu tava visitando minha avó no sertão da Bahia. Eu tava acostumada, eu fui criada com aquilo, mas dessa última vez que eu fui, me trouxe elementos visuais, assim, que eu quero representar isso no meu trabalho, né? É esse corpo que é terra, ela tem a raiz na cabeça, do meio de vida, das relações, a cultura. Essa relação que eu tive com a minha avó, mas com as mulheres ali da roça também. E aí, quando eu coloquei esse trabalho no prédio, o pessoal que morava lá falou, essa senhora aqui é igualzinha uma senhora que morava aqui. Era uma das primeiras moradoras. Inclusive, ela tinha um vestido bem parecido com o que você representou. Tem uma força espiritual no meu trabalho, assim, que eu sempre identifico, que eu não sei explicar, talvez seja algo ancestral mesmo, assim, né? Eu acho que as mulheres que eu represento também
elas têm uma força que parecem que foram pessoas que existiram de verdade, sabe? Então eu acredito muito no meu trabalho como essa potência, assim, de comunicação. O meu trabalho, ele tá tentando me mostrar coisas também, sabe? Dentro da história da arte, trazendo um pouco, né, para a minha formação, a gente está no momento do contemporâneo que a gente traz uma leitura pronta, né, principalmente para o trabalho de pessoas racializadas. Algum artista preto indígena está produzindo alguma coisa, ele está falando necessariamente sobre o seu povo. Eu acho que a gente precisa estar aberto para a subjetividade, assim como todos os artistas brancos, né, tiveram a possibilidade de falar sobre diversas coisas, né, que aquele trabalho te guie, né, para alguma coisa, não quem eu sou necessariamente, né?